Oi! Eu disse que todo dia agora, todo dia não, toda semana ia ter vídeo nesse canal e eu tava certa. Então, vamos para mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou falar sobre como eu organizo as minhas linhas, porque eu sou muito metódica em organizar linha. Sério, eu sou uma pessoa extremamente bagunceira, mas no quesito organização de linhas, eu sou a própria Mônica de Friends, sabe? Então eu vou mostrar as caixas que eu tenho, como eu organizo elas, como eu coloco as marcas e etc. Então, se você gostou desse tema de vídeo, já curte aqui esse vídeo, se inscreve no canal, me segue lá no Instagram, @ciênciadebordado, e comenta como você organiza suas próprias linhas, que depois eu vou querer saber se você mudou de ideia em relação a essa organização. Essas duas são as minhas caixinhas principais. Eu tenho mais uma que eu guardo um mini estoque. Então é uma caixinha de madeira que ela tem 2 andares assim. E aí eu tenho as meadas por inteiro, assim. Aí eu guardo elas... É bem desse tamanhozinho mesmo, só que é uma caixinha de madeira. Se você quiser que eu faça um tour pelo meu estoque, comenta aqui embaixo também. Então eu guardo as meadas inteiras e tenho anotado todas as meadas para eu ter controle de estoque. Mas a que eu uso mesmo são essas duas caixinhas, principalmente essa daqui, que ela é muito linda, todo mundo ama, né? É de tecido, foi a Fabi Lopes que me deu. Tem uma linha sobrando aqui. Tecido e corinho. Enfim, aqui em cima é acrílico. E aí pode ver que tem vários degradezinhos e tá meio que separado por cor, né? Mas na realidade eu não separei essa caixa por cor. Todas as minhas linhas sempre ficam organizadas por ordem numérica. Então 99,9% das linhas que eu uso são da Anchor, como você pode ver aqui nessa embalagenzinha. Todas as linhas que eu uso são da Anchor, quase todas. E aí, essa primeira caixa que eu tenho é a minha principal. Aqui tá os meus marrons, que são os que eu mais uso pra fazer pet, né? E ela tá toda em ordem numérica. Então aqui começa bem no cantinhozinho aqui, número 1, 2, 9, 10, 11, 12, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 e assim vai. Então vai indo desse jeito aqui em ordem numérica. E aí você viu que naturalmente a ordem numérica separa por cor, né? Começa com rosinha, vai pro vermelho, roxo, azul, verde, amarelo, laranja, vermelho, marrom, etc. Por que eu gosto de separar por ordem numérica certinho? Porque naturalmente se forma as famílias de cor e eu já tenho um controle maior de qual família de cor eu vou pegar, sabe? Por exemplo, se eu quero uma família de rosa, eu já consigo ver o degradê daqui de cima, ó. Quando eu tô escolhendo as cores... Deixa eu virar mais pra você ver. Quando eu tô escolhendo as cores, eu já consigo ver daqui de cima qual degradê de rosa que mais me apetece pra fazer aquele bordado. Então eu tenho esse degradezinho aqui, esse degradezinho aqui, esse degradezinho aqui, esse degradezinho, esse... Enfim, inúmeros degradês. E isso facilita muito a minha vida. É claro que eu não sigo só a família de cor, né, pra fazer os degradês de pintura de agulha, mas dá uma bela facilitada na minha vida na hora de escolher essas cores. Se você não sabe o que são famílias de cor, quer que eu explique, comenta aqui embaixo também, que eu faço um vídeo sobre isso. É claro que não é a paleta inteira de cores que é organizadinha assim, né? Começa com rosa, como eu falei, vai passando pelas cores até chegar no preto. Depois do preto, fica um pouquinho mais aleatório as cores. Eu acho que a Coats fez todos os números até o preto e depois deu uma bugada no cérebro. Eles foram adicionando cores aleatórias. E essas cores aleatórias, elas estão primordialmente na minha segunda caixinha. Então essa é a minha segunda caixinha. Ela é aquelas caixinhas de plástico que vende em loja que faz bijuteria, essas coisas, sabe? Que é pra guardar realmente anel ou pingente, etc. Mas eu uso pra guardar linha. Ela não tinha nenhum desses adesivos, óbvio, né? Eu que fui colocando, então aqui tem o meu próprio adesivo. Apoie o seu próprio negócio. E o adesivo de outras pessoas também, Bastidor do Amor, Pontos da Cris, Bordado Studio, etc. E aqui dentro eu tenho, primeiramente, a continuação das linhas da Anchor, lá da primeira caixinha. E aí, ó, lembra que eu falei que até o preto era tudo bonitinho, separado por cor? O preto tá aqui.
403. Depois dele fica um pouco mais aleatório, olha só. Essas 3 colunas aqui, essas 4 colunas na verdade, são de Anchor ainda, só que depois do preto fica aí umas cores mais jogadas, né? Deixa eu colocar mais pra cima pra dar pra ver. Ó, ficam umas cores mais jogadas, mas mesmo assim, continuo colocando em ordem numérica, porque eu meio que já sei que a cor sempre vai estar lá, sabe? Por exemplo, essa família aqui de rosinha é o 893 até o 897. E eu sempre uso esse rosinha, principalmente se eu vou fazer língua, por exemplo. E quando eu preciso achar essa família aqui no meio de todas as linhas que eu tenho, eu já programei o meu cérebro para saber que ela vai ficar mais ou menos aqui, né? Mais ou menos nessa área aqui da caixinha de adesivos. Então, eu meio que decoro aonde as linhas que eu mais uso estão. E isso facilita muito a minha vida, porque elas estão sempre no mesmo lugar, já que eu coloco todo mundo por ordem numérica. Se eu só separasse por ordem de cor, esse rosa estaria lá no começo junto com os outros, mas como eles não teriam uma ordem específica, eu teria que ficar caçando cada uma dessas cores da família no meio de todos aqueles rosas, tá me entendendo? Então eu decoro, eu acho que eu tenho meio que uma memória visual, talvez, não sei, mas eu decoro onde essas cores estão, principalmente as que eu mais uso, e aí eu vou direto nelas quando eu preciso. Bom, então essas 4 partes aqui continua a minha Anchor, e aí depois começa as linhas de outras marcas. Essa coluninha aqui, ela é de cores repetidas da Anchor, mas que eu já tinha separado da meada, já tinha colocado na plaquetinha, então eu tive que achar um lugar para elas, não queria colocar, tipo, 2 cores repetidas, sabe? Tipo, 2 números 10, por exemplo. Então eu coloquei todas as repetidas que estão nas plaquetinhas aqui nessa coluna. Depois vem essa coluninha aqui, que são as DMCs que eu tenho. Na verdade eu tenho bem mais, mas eu gosto de deixar elas na meada mesmo, né? Essas foram as primeiras que eu comprei, coloquei na plaquetinha e deixei elas aqui. Eu uso pouquíssimo elas, porque eu tenho muita dó, já que elas são bem caras e difíceis de achar. Então eu quase nunca pego elas, mas tem algumas cores muito coringa. Por exemplo, essa daqui, que eu perdi o número dela, então eu não sei que número que é. Ela é uma ótima cor para fazer um degradê saindo do preto e indo pro marrom, ao invés de ir pro cinza. Opa! Então ela é uma cor muito boa para fazer isso e eu perdi o número dela, por isso que eu tenho muita dó de usar. E por fim, a última coluna, então essas 2 partezinhas aqui são linhas da China, que não tem número, mas que eu coloquei número mesmo assim, porque eu achava, sei lá, que eu ia comprar de novo. Não façam isso, ok? Se vocês nunca mais vão usar uma marca na vida de vocês, não coloquem o número na plaquetinha, porque é inútil. E esse último pedacinho aqui são cores da Maxi, que eu também uso bem pouco. Não que eu tenha dó de usar as da Maxi, mas são cores, essas cores que eu tenho da Maxi, elas não representam muito o meu trabalho, né? Eu não uso elas muito no meu dia a dia. Se eu usasse azul e rosa, por exemplo, em grande quantidade, provavelmente eu usaria elas sem problema nenhum. Bom, esse jeito de separar linhas que eu faço colocando por ordem numérica, eu acho que é o melhor jeito. Eu acho que é o melhor jeito que tem. Primeiro porque tem outros jeitos, né? Por exemplo, separar por cor, ou então pegar a cartela, o catálogo de cores de uma marca, por exemplo, da Anchor, e ver a cartelinha de cor, porque se você pegar a cartela de cor da Anchor, você vai ver que não começa no número 1, igual começa a minha caixa. Ela começa já num amarelinho, que eu não lembro qual número que é, 200 e alguma coisa. Já começa no amarelinho. E eu entendo porque eles fazem isso, também forma famílias de cor bem certinho, só que eu não gosto de fazer desse jeito, porque se eu fosse fazer um bordado em pintura de agulha, eu teria que tirar vários tons de linha da caixa, e quando eu fosse colocar tudo de volta para organizar, eu teria que ficar pegando esse catálogo de cores toda hora para ficar olhando para ele e colocando o número certinho, igual que tá no catálogo, entendeu? Entendeu? Me entendeu? Me entendeu? Além de que eu não concordo muito bem com algumas coisas, com algumas cores que eles colocaram na ordem desse catálogo, porque pra mim não faz o menor sentido. Então, pra mim, o melhor jeito de organizar, que deixa tudo bem bonitinho, fácil de achar e sempre a mesma coisa, tipo, a caixa nunca vai mudar, ela tá sempre igual, é por ordem numérica, igual eu faço aqui nas minhas.
E agora os meus planos são de comprar mais caixinhas dessa, porque elas são muito lindas e dá pra ver por cima, o que facilita ainda mais o meu trabalho. E essas daqui eu vou colocar mais pra ter estoque também, né? Colocar meadas aqui dentro também pra formar estoque. E só pra eu mostrar como que fica a meadinha, eu coloco ela nessas plaquetinhas de plástico, que eu acho sempre em armarinhos, principalmente no armarinho Fernando, essas coisas. E aí eu coloco... Tá focando, meninas? E aí eu coloco o númerozinho dela aqui, que é o adesivo da Bordado Studio. Enrolo elas sempre do mesmo jeito, sempre do mesmo lado. Todas estão igual, sério, eu sou muito metódica nessa parte. Em todas as outras partes da minha vida não, mas nessa eu sou. E aí ela fica bem assim, bonitinha, e aí eu coloco todas as meadas desse jeito dentro da caixa, com a bolinha virada pra esquerda e o númerozinho na parte de cima também virado pra esquerda. Então todas as meadas estão desse jeito aqui na minha caixinha. Deixa eu colocar mais perto. Não. Todas. Tem um númerozinho aqui na parte de cima. Se eu pegar qualquer uma aqui, também a bolinha vai estar virada para a parte da esquerda. Então todas ficam iguais. Não sei porque eu tô mostrando tanto isso, mas é isso aí. Essas são as minhas caixinhas. Eu não tenho muita cor, porque como eu só uso 99% marrom, e eles estão bem aqui, e sempre estão acabando, eles estão sempre no final, porque eu uso muito, então eu não preciso realmente de comprar, sei lá, todo o estoque de lilás, por exemplo, porque eu nunca uso lilás. E é isso, pessoas! Então eu tenho essa caixinha linda, maravilhosa, organizada com as minhas linhas em ordem numérica. E aí, você gostou dessa forma que eu organizo as minhas linhas? Você vai mudar a forma que você faz aí? Porque eu sei que tem gente que organiza linha, por exemplo, pega todos os azul que existe e bota tudo junto, né? Eu acho que pra quem não faz pintura de agulha, isso pode até dar certo, mas como eu mexo muito com as famílias de cor, que nem eu expliquei no vídeo, pra mim isso é o terror, porque não fica na ordem certa das famíliazinhas, né? Então comenta aqui embaixo se você gostou dessa forma que eu organizo as minhas linhas e comenta o que você quer ver também nos próximos vídeos.